Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense, seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixa o like aqui se você gostar do vídeo e deixa um comentário. Porque esse vídeo, galera, eu preparei ele com muito carinho para vocês e vou tentar explicar de forma muito didática toda essa novela que está acontecendo com o Marcos Paulo. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo todas as informações, desde quando ele assinou o primeiro contrato dele, por que foi 3 anos e depois não foi 5, quando ele podia assinar 5, por que não foi assinado. Eu vou trazer todos os detalhes primeiro, eu vou trazer um histórico do Marcos Paulo no Fluminense e no final, né, eu vou explicar o que está acontecendo nessa negociação atual. Será que ele vai sair de graça? Será que o Fluminense vai receber alguma coisa? O que a gente sabe é, aquele montante que a gente esperava que o Fluminense fosse receber, já que uma possível venda do Marcos Paulo era vista no Fluminense como uma possível maior venda da história. A maior venda da história do Fluminense tinha sido 17 milhões de euros, o Gerson, para Roma, na época do Peter ainda. E tinha-se essa expectativa no Fluminense do Marcos Paulo, depois do Gerson, se tornar a maior venda da história do clube. E é quase impossível que a gente receba 5% desse valor. 5 a 10% desse valor. Eu vejo como muito improvável. Mas primeiro eu vou contar toda a história do Marcos Paulo no Fluminense. Galera, é o seguinte. O Marcos Paulo, em julho de 2018, ou seja, Pedro Abad, ainda presidente do Fluminense, Marcos Paulo na categoria Sub-17, ele assinou o primeiro contrato com o Fluminense, primeiro contrato profissional com o Fluminense. Então vamos imaginar o Marcos Paulo em 2018 como se fosse o Kaique agora. Okay? O Kaique está explodindo, o Marcos Paulo explodiu junto com o João Pedro lá em 2018. O que o Fluminense fez na época? O Abad, no caso, né? Ele poderia assinar um contrato de 3 anos, que é o que a FIFA permite. Mas o Pedro Abad optou por assinar apenas um contrato de 2 anos com o Marcos Paulo. Isso em julho de 2018. 2 meses depois, a Roma demonstrou um interesse no Marcos Paulo. E o Pedro Abad, com medo de perder ele prematuramente, fez um novo vínculo. Aí sim, com duração de 3 anos de contrato. Então, em outubro de 2018, ele assinou o primeiro contrato em julho. Em outubro de 2018, ele postergou o contrato dele por mais 1 ano. E é esse contrato atual agora. Então, era válido de outubro de 2018 até julho de 2021. É o contrato atual dele, ok? Em 2019, galera, o Marcos Paulo subiu para os profissionais. Até então ele era sub-17. Em 2019, ele subiu para a categoria principal, para o time principal do Fluminense, junto com o João Pedro, e começou a se destacar. Em fevereiro de 2019, o Marcos Paulo completou 18 anos. A partir desse momento, ele já poderia assinar um vínculo com o Fluminense de 5 anos. Só que nessa época, galera, a briga política do Fluminense era muito grande. O Pedro Abad estava antecipando as eleições, estava aquela briga de impeachment e tudo mais, e ele não se preocupou em propor um novo contrato para o Marcos Paulo de 5 anos. Então, mesmo ele já podendo assinar um contrato de 5, o contrato em vigor era de 3. E assim foi. Mário Bittencourt venceu as eleições, entrou ali por junho e julho, assumiu o Fluminense, e o Marcos Paulo já estava se destacando nessa época. Chegou a ter conversas sobre uma possível renovação, postergação do contrato, mas sem nenhuma proposta efetiva. E a partir daí, com a saída do João Pedro, o João Pedro foi vendido ainda para a Inglaterra com 17 anos, o Marcos Paulo tinha a intenção de também ir para a Europa. Então não chegou a se discutir uma renovação. No início de 2020, galera, o Mário Bittencourt, nas entrevistas coletivas, anunciou praticamente o Marcos Paulo no outdoor, né? Ele chegou a falar que o Marcos Paulo era a bola da vez, que seria a venda do ano, e tinha-se realmente essa expectativa do Fluminense conseguir arrecadar um valor muito alto. O Fluminense gostaria de pelo menos 10 milhões de euros, só que em fevereiro de 2020, antes da pandemia estourar, o CSKA
o CSKA da Rússia, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, fez uma proposta para o Marcos Paulo em torno de 7 milhões de euros por 50% do Marcos Paulo. Por 50% dos direitos econômicos do Marcos Paulo. E o Fluminense negou. O Fluminense negou, galera, por 2 motivos. Primeiro, porque ele gostaria de ter, no mínimo, 10 milhões de euros com a venda do Marcos Paulo. E segundo, que o Marcos Paulo também negou. O Marcos Paulo não queria jogar na Rússia, ok? Veio a pandemia e aí destrambelhou tudo. O projeto que o Fluminense tinha de vender o Marcos Paulo ficou paralisado por um tempo. Nenhuma nova proposta chegou. Quando no fechamento da janela internacional, depois que o futebol retornou da pandemia, a única proposta que chegou foi um empréstimo. O Marcos Paulo seria emprestado para o Torino, conforme vocês podem ver aqui nessa imagem. O Marcos Paulo seria emprestado para o Torino com opção de compra. Ou seja, o Fluminense emprestaria ele para o Torino por 1 ano. Caso o Torino quisesse exercer a opção de compra, compraria o Marcos Paulo e lá na Itália ele ficaria. Caso o Torino não quisesse essa opção de compra, não exercesse a opção de compra do Marcos Paulo, ele voltaria para o Fluminense e nesse contrato de empréstimo tinha uma cláusula automática de renovação. Ele iria renovar com o Fluminense por mais 1 ano para a gente poder ter essa opção de vendê-lo. Pois é, galera, nada disso aconteceu. Antes mesmo dessa proposta do Torino, em junho mais ou menos, o Fluminense fez uma proposta de renovação do Marcos Paulo. Ele negou. Em agosto, o Fluminense fez uma outra proposta. Ele negou. E agora, em final de novembro, início de dezembro, pelas informações que eu tenho, o Fluminense quase que dobrou a proposta inicial que tinha feito lá em junho para o Marcos Paulo. E ele também não quis. O nosso grande medo, acredito que o medo da diretoria do Fluminense, principalmente de nós torcedores, a gente já sabia que a partir de 1º de janeiro, o Marcos Paulo já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair absolutamente de graça do Fluminense. O que tem acontecido nos últimos dias? Saiu uma notícia no GE que o Atlético de Madrid, que o Marcos Paulo já está acertado tanto tempo de contrato quanto salário com o Atlético de Madrid, e inclusive ele passou a seguir as redes sociais do Atlético de Madrid. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, essa imagem foi retirada do Instagram do Marcos Paulo, é uma imagem pública, qualquer um pode ir no Instagram dele lá e visualizar essa imagem. Ele já está seguindo o Atlético de Madrid, alguns jogadores brasileiros, o Suárez, todo mundo que joga lá no Atlético de Madrid, porque é a intenção dele ir para a Espanha. Já estava praticamente tudo certo. O contrato ainda só não tinha sido assinado, galera, porque a pedido do Mário Bittencourt, o staff do Marcos Paulo estava tentando fazer o Atlético de Madrid adquirir o Marcos Paulo agora. Porque nesse acordo que foi formalizado entre Marcos Paulo e o Atlético de Madrid, ele só iria para o clube espanhol no meio do ano, em junho, quando seu contrato terminasse. Ou seja, sairia absolutamente de graça. De graça. Então, a pedido da diretoria do Fluminense, o staff dele está tentando convencer o Atlético de Madrid a pagar algum valor para o Marcos Paulo poder ir para a Espanha agora e o Fluminense não ficar 100% de mãos abanando. Qual foi a surpresa no dia de ontem, galera? Eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, dia 21 de janeiro. No dia 20, né, ontem, quarta-feira, chegou uma proposta do Parma. O Parma da Itália fez uma proposta pelo Marcos Paulo, para o Fluminense, diretamente para o Fluminense, oferecendo 500 mil euros, que daria algo em torno de 3 milhões e 200 mil reais, pela aquisição do Marcos Paulo, e o Fluminense ainda ficaria com 15% de uma futura venda do Marcos Paulo. Não houve resposta, né? Não saiu nada na imprensa a princípio, só que hoje, dia 21 de janeiro, o Parma realmente entrou na jogada e dobrou a oferta que tinha feito ao Fluminense. O Parma ofereceu, como vocês podem ver aqui nessa imagem agora, 1 milhão de euros, que na conversão atual da moeda daria algo em torno de 6 milhões e 400 mil reais para os cofres do Fluminense e manteria os 15% para uma futura venda. O Fluminense teria direito a 15% da diferença
que o Parma compraria o Marcos Paulo e de quanto ele fosse vender lá na frente. Dessa diferença, o Fluminense teria direito a mais 15%. O que tá pegando, galera? Tá pegando que, em primeiro lugar, a preferência do Marcos Paulo é jogar na Espanha, é jogar no Atlético de Madrid. Ele já tá tudo acertado com o clube espanhol. E um outro fator que pode prejudicar é que o Parma, hoje, ele encontra-se na zona de rebaixamento do campeonato italiano. Então o Marcos Paulo, a princípio, não quer ir para o Parma, não quer ir para a Itália, e aí está um grande problema. O Fluminense pode receber, galera, uma proposta de 50 milhões de euros do Azerbaijão. Se o Marcos Paulo bater o pé e falar que não quer ir, ele não vai, e o Fluminense não pode fazer nada, tá? Esse é mais um dos problemas que essa lei traz pra gente, a Lei Pelé traz pra gente. O jogador escolhe para onde ele quer ir. Ou seja, se o Marcos Paulo realmente quiser jogar no Atlético de Madrid, nós, torcedores do Fluminense, a diretoria, o clube, tem que torcer pro Atlético de Madrid querer o Marcos Paulo imediatamente, já nessa janela que fecha agora final de janeiro, e pagar pelo menos um valor igual ao que o Parma está oferecendo, 1 milhão de euros. A princípio, o Atlético de Madrid não está disposto a fazer isso. O Atlético de Madrid, que é o Marcos Paulo de graça, estaria disposto a esperar ele até o meio do ano. Olha a situação que o Fluminense está. Na melhor das hipóteses, ou o Parma ou o Atlético de Madrid pagando 1 milhão de euros, o Fluminense receberia apenas 10% do que ele estava esperando lá no início de 2020, ou seja, 1 ano atrás. Nós recusamos uma oferta do CSKA de 7 milhões por 50%, ou seja, pela metade do passe do Marcos Paulo, e o Fluminense negou. É por isso que quando chega uma proposta, por exemplo, para o Kaique ou para um outro menino da base, por exemplo, imagina-se que hoje chega uma proposta do Shakhtar Donetsk, né, que já falou que já fizeram uma proposta lá para o Kaique de 7 milhões de euros. Nós, torcedores do Fluminense, muito provavelmente ia falar, é pouco, esse moleque vale muito, ele é considerado o novo Neymar canhoto. Aí o Fluminense nega essa proposta hoje. Acontece algo na carreira do Kaique, ele não consegue se desenvolver. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, o Kaique sai de graça. Aí daqui a 2 anos a gente vai falar assim, caramba, se a gente tivesse vendido ele lá quando ele recebeu aquela proposta de 7. É muito complicado. Sinceramente, eu não estou aqui dizendo quem está certo, quem está errado, quem é culpado, quem não é. Eu acho que algo tem que acontecer, galera. Perdemos o Evanilson, não foi de graça, o Fluminense recebeu uma merreca também, pelo que o Evanilson vale. Mas perdemos o Evanilson de graça para o Uran, né? Ele saiu e depois voltou para o empréstimo. E o Fluminense recebeu ali acho que 30%, se eu não me engano. E o Marcos Paulo, galera, vai sair por 10%. Se a gente conseguir receber 1 milhão de euros, ele vai estar saindo por 10% do que o Fluminense pretendia vendê-lo. Lembrando que a multa dele, quando ele fez o contrato lá em 2018, galera, era na casa dos 65 milhões de euros. Essa era a multa rescisória que consta no contrato do Marcos Paulo. 65 milhões de euros. É claro que a gente sabe que ele não sairia por esse valor, mas o Fluminense, a princípio, queria tentar vendê-lo por mais de 17 milhões de euros, que seria a maior venda da história do clube, e depois o Mário Bittencourt deu um passo atrás e falou, não, pelo menos 10 milhões a gente consegue no Marcos Paulo. Se tudo der certo pra gente nesse momento, a gente vai conseguir apenas 10% desse valor. É muito triste uma situação dessa. Algo precisa mudar e eu não sei se é realmente a Lei Pelé, se é a má administração do clube, se são os jogadores que são formados em Xerém. O Marcos Paulo está lá há quase 10 anos no Fluminense. E a primeira oportunidade que tem, eles viram as costas para o clube e vai embora. Nesse vídeo aqui eu não quero entrar no contexto quem está certo, quem está errado. O vídeo não é para isso. É apenas para te informar de todos os detalhes, desde quando o Marcos Paulo assinou o seu primeiro contrato e até esse presente momento, dia 21 de janeiro, para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa situação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários, um forte abraço e saudações tricolores.